Estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, pela TV Web Luz, né? Um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani Lima. E eu, Ricardo Capuano. E nós começamos o programa agradecendo a todos vocês que nos veem pela TV Web Luz, pela internet, a todos vocês que nos acompanham, que acompanharam os outros programas. Hoje nós estamos no 3º programa. E nós agradecemos a todos vocês e convidamos a todos vocês a conhecerem nosso trabalho no Facebook, que é o Grupo Irmãos Animais, também nosso trabalho no site www.marcelbenedetti.com, e também convidamos a todos a comparecerem e visitarem o nosso trabalho no Centro Espírita Alta de Souza, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, na Rua Força Pública 268. Também convidamos vocês a conhecerem e fazerem a vibração pelos animais em suas casas, né? Quem não puder comparecer no Centro Espírita levando seu animalzinho, pode também fazer a vibração, se unir a nós na vibração espiritual pelos animais, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Então fica o convite. E a gente começa o programa respondendo a uma querida internauta que nos dirigiu a nós com todo carinho, a gente agradece muito por isso, né? É a Érica Erlach. E ela pergunta assim, no e-mail ela diz assim: amei as explicações. Tive uma cachorrinha por 12 anos que amava muito e ela faleceu. Estava muito doente e sempre, meu filho diz, ver a Sapeca aqui em casa. Eu sinto muitas saudades e dor. Por isso, será que o espírito dela ainda está aqui e ela poderia reencarnar num outro cão? Para ela ficar em paz. Obrigada. Nome, Raquel Erlach. Raquel, a gente agradece muito pelo seu contato com a gente, né? Com certeza o seu filho vê a sua cachorrinha assim. O nome dela é... Sapeca. Sapeca? Uhum. E com certeza ele vê sim. Principalmente quanto mais jovem o espírito encarnado, mais provável que ele esteja vendo mesmo as coisas reais, né? Principalmente para uma criança, Érica, que ainda não está, até os 7 anos, não está com a encarnação completa, ela está em constante contato com o plano espiritual, né? E fica muito fácil. E ele com certeza está dando a prova para a gente de que os animais, né, Ricardo, realmente, dependendo do seu grau evolutivo, continuam no plano espiritual. E eles podem estar trabalhando, podem estar ajudando. E uma coisa é certa, com certeza esse animalzinho devia estar acompanhado de um espírito, que eles nunca estão sozinhos. Ele vê a cachorrinha, provavelmente não consegue ver o espírito que está acompanhando a cachorrinha, e esse espírito bondosamente deve estar trazendo ela para visitar vocês, com certeza. Está trazendo a Sapeca para sapecar lá junto com o menininho, né? Então, é uma demonstração, né, de bondade, de carinho, da espiritualidade, trazendo o animal de volta à casa que ele pertenceu, trazendo o animal para visitar, né, os seus tutores, para matar a saudade do animalzinho, né, e do menino também, que deve ter sentido muita falta, né, do cachorrinho. Então, o espírito tutor daquele animal traz ele para casa, né, e deixa o animalzinho matar um pouquinho da saudade, né? A bondade de Deus, a bondade dos espíritos. Sem dúvida. É muito grande. E a Raquel também diz que ela era muito esperta e inteligente e ela reza muito por essa cachorrinha. É uma excelente atitude, Raquel, você pedir por ela, né? E ela com certeza está em paz, tanto que aparece, né? Então não se preocupe, ela está protegida. Às vezes os espíritos os trazem, como dizia o Chico Xavier, né, Ricardo? Trazem esses companheirinhos animais ao nosso lado novamente em espírito, para que eles possam matar a saudade de nós e nós podemos matar um pouquinho a saudade deles, né? E essa atitude sua é muito bonita, porque muita gente chora demais, sofre, fica triste, é uma coisa normal, mas a gente fazer uma vibração, uma oração, um pedido para que aquele animalzinho esteja bem, é muito melhor do que a gente demonstrar um sofrimento demasiado, porque eles sentem a nossa vibração também, né? Então, é sempre importante a gente vibrar amor, vibrar carinho, né? É claro que a gente tem saudade, nós temos saudades, mas é importante a gente procurar vibrar energias boas para aquele animalzinho, para que ele se recupere logo, para que ele não fique triste, não fique sozinho,
né? Isso é importante. Não, sem dúvida. E mais uma vez a gente te agradece, Érica, pelo contato, viu? E convidamos a todos também que quiserem mandar suas dúvidas, suas sugestões, né, suas questões, mandem pelo site também da TV, né, e nós estaremos respondendo aqui no ar. Sem dúvida. E nós damos continuidade com o nosso estudo, que é sobre a alma dos animais, né, que é o que mais o pessoal tem dúvida. Quando a gente fala em alma, né, dos animais, a gente já está querendo dizer que eles têm espírito. Porque a alma é o espírito encarnado. Quando deixa o corpo, ele vira só espírito, né? E nós vamos continuar esse estudo através de Allan Kardec e de espíritos conceituados também, que falaram a sua compreensão sobre o assunto. E a gente provavelmente vai retornar um pouquinho sobre algumas questões que nós vamos repetir algumas questões, né? Na questão 600 do Livro dos Espíritos, que é do capítulo Os Três Reinos, os animais e o homem, ele diz assim, Kardec pergunta para os espíritos, a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Vejam, né, Ricardo, que logo na pergunta, ele já afirma duas coisas, ele já fala que o animal tem alma. E a segunda coisa que ele afirma, que ele sobrevive ao corpo. Mas ele pergunta se fica no estado errante como a do homem. Nós estamos repetindo essa questão, que é uma questão que mais cria dúvidas, né? E os espíritos respondem assim, fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizados quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas, né? E isso é uma coisa muito bonita, essa questão é muito interessante, porque nós já percebemos Kardec afirmando que os animais têm alma na pergunta e confirmamos também que o espírito também já responde confirmando que o animal também tem alma. Né? Então, na pergunta já se confirma que ele tem alma e o espírito confirma que ele tem alma também na resposta. Né? Então, é uma coisa que não tem dúvida para nenhum dos dois. Né? E nenhum dos dois tem um questionamento ou impõe alguma coisa. E outra coisa interessante é que nenhum dos dois fala que a alma se perde, ou que ela perde a individualidade, ou que ela se dissolve num todo universal, ou dissolve numa alma grupo. Não falam nada disso. Fala que ela continua individualizada. Sem dúvida, né? E é a explicação do Espírito, por isso que nós repetimos mais uma vez, que a doutrina é lindíssima, é um assunto interessantíssimo, mas é preciso ser estudado, compreendido. Muitas vezes, e muitas vezes, não dá para estudar uma única vez, porque existem questões que têm, assim, certos detalhes que nós precisamos parar um pouco para pensar, né? E essa questão tem vários detalhes. Quando ele diz assim, o espírito responde que não é um espírito errante, mas fica numa espécie de erraticidade, a gente tem que separar. Vamos ver o que é um espírito errante, o que é erraticidade. Erraticidade, pela definição dos próprios espíritos, é um intervalo entre uma encarnação e outra. Então, esse intervalo o que é? É o plano espiritual. É o tempo que ficamos no plano espiritual estudando, tentando nos melhorar, para depois reencarnar, para ver se aprendemos alguma coisa. A vida é uma escola, gente. E é uma escola para nós, para os animais, para todos os seres, né? E quando ele diz que não é um espírito errante, a gente até recorre ao dicionário, né? Porque espírito errante quer dizer que é um espírito nômade, um espírito livre. Eles realmente não são livres. Eles estão sempre acompanhados pelos espíritos superiores desde a encarnação. E quando os animais desencarnam, continuam sendo acompanhados por esses espíritos que se utilizam dele. Então nós repetimos, o que é se utilizar de um animal, né? É ver o quanto ele é útil, né? Nós vamos repetir novamente que a partir das aves, os animais, isso é provado pela ciência, os animais são mais evoluídos, né? Então, mesma coisa que acontece com a gente. Quando nós desencarnamos, nós chegamos no plano espiritual, os espíritos também se utilizam de nós. Dependendo da nossa evolução, nós vamos reencarnar mais rapidamente ou não. E no nosso caso,
pelas nossas ações, pode ser decidido até por uma encarnação compulsória. Compulsoriamente. Né? Um exemplo que nós costumamos usar sempre é que no mundo espiritual não existe cachorro de rua, cachorro abandonado. Aliás, não existe nenhum animal abandonado. Né? No mundo espiritual, todos os animais têm um tutor, que é o que nós desejaríamos para o mundo físico. Que os animais tivessem sempre um tutor que se responsabilizasse, que cuidasse deles, que se preocupassem, né? Que estivesse sempre acompanhando os seus passos. Então, no mundo espiritual não existe animal abandonado, andando pela rua perdido, ou andando pelo mato, procurando comida, ou procurando atenção. Né? Sempre tem um espírito que é seu tutor. Isso é não existir animais errantes. Não existem animais errantes, existem animais na erraticidade, que é o mundo espiritual. Né? Então fica essa diferença e esse exemplo para todos nós. Né? Então, a gente precisa diferenciar muito bem o que é um animal errante do que é um animal na erraticidade. Né? Não, sem dúvida. Né? E continuando os nossos estudos, nós agora partimos para a questão 604, também do capítulo Os Três Reinos, os Animais e o Homem, em que o Kardec faz o seguinte comentário e a pergunta, né? Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, disso resultaria que Deus tivesse seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras. Vejam a resposta dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza por liames que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contatos que o homem jamais chegará a compreender em seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos, do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas do ponto de vista mesquinho. Sabei que Deus não pode contradizer-se, e que tudo na natureza se harmoniza através das leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. É incrível isso, e é ao mesmo tempo uma certa bronca na gente, né? Porque ele falou, deixa claro, olha, vocês não têm ainda a capacidade para entender tudo, né? Porque às vezes a gente recebe perguntas, né, Ricardo, que quando que vai reencarnar, né? Quanto tempo a minha cachorra vai ficar no plano espiritual? A gente não tem como, nós não temos como saber isso. Só o plano espiritual superior pode saber, né? E a resposta dos Espíritos é incrível, né, Ricardo? Muita gente pergunta para nós, né? E também tem essa dúvida de saber quando que o animal vai sair de uma espécie para outra espécie, como que isso acontece, como que acontece dele sair da espécie, da animalidade para a humanidade, né? Dessa fase de sair de um estado de animal para um estado de humano. E mesmo nós que, por mais que nós tentamos diminuir a nossa ignorância e a nossa vaidade, e principalmente o nosso orgulho, nós fazemos algumas ideias, nós temos, que nem eles falam, alguns vislumbres, né, de como isso acontece, mas nós não temos também essa compreensão. E o homem, no estado atual que ele está, não tem essa compreensão. Então, assim, uma hora nós vamos conseguir compreender, quando nós nos livrarmos do orgulho e da vaidade. Principalmente o orgulho e a vaidade e o preconceito com os animais. Quando nós estivermos livres desse preconceito, tivermos a capacidade de aceitar o que é a realidade, né, sem a gente se sentir ofendido, agredido, ou ridicularizado, ou menosprezado, nós vamos conseguir entender. Porque o nosso preconceito é tão grande, a nossa vaidade é tão grande, que nos tampa a visão, né, obstrui a nossa inteligência para que a gente consiga compreender. Então, na fase atual, ainda a gente não compreende. Mas um dia vai chegar que nós vamos compreender como que se dá essa evolução do átomo até o arcanjo, né, passando por todas as fases. Vai chegar uma hora que nós vamos ser dignos, né, e de compreender isso. Mas, por enquanto, ainda falta muito. Sem dúvida, né? E vejam que o Espírito responde que tudo se encadeia na natureza, não existe o acaso. E né? Nem saltos, né? Nem saltos, a natureza não dá saltos. Nem aparecimentos, não aparece o homem do nada, não aparece o anjo do nada, não aparece o animal do nada. Tudo se encadeia, vem seguindo uma sequência evolutiva, uma sequência crescente. Né? Então... Não, sem dúvida, né?
Na questão 606 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Vejo que as respostas dos espíritos seguem, tanto as perguntas quanto a resposta dos espíritos tem uma sequência, né? E os espíritos respondem assim nessa questão: sem nenhuma dúvida. Mas no homem, ela passou por uma elaboração que eleva sobre a dos brutos. O que ele quis dizer com isso? O que são os brutos? São os espíritos mais ignorantes, né? Ainda não saídos da animalidade, os espíritos ainda selvagens, né? E na próxima questão ainda, complementa, a gente vai um pouquinho direto nessa, que ele diz assim, na questão 607, nós vamos repetir: ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta dos espíritos: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Sinceramente, às vezes eu fico indignada com a pessoa que não aceita que nós passamos por várias fases, porque senão seria a mesma coisa que dizer que Deus privilegia a classe humana, e não é a realidade, né? Todos nós somos criados simples e ignorantes, candidatos à angelitude. Então todos nós partimos de um mesmo princípio, né? E é interessante como as perguntas são lições também, não só as respostas, né? Que ele pergunta onde o espírito, né, humano passa o seu período anterior, né? Então ele confirma que o espírito vem passando por várias fases, confirma que o espírito está passando por uma sequência, né? Então a própria pergunta já é uma grande lição, e muitas vezes a gente fica preocupado com a resposta, né? E a pergunta muitas vezes traz uma lição maior do que a própria resposta, mas sem dúvida, né, que nem ele responde, sem dúvida passa por fases até chegar na humanidade. Não, os espíritos são claros, né, em cada uma das respostas, como Kardec também foi claro nas perguntas, né? E a gente tem que ter em mente que Kardec era um grande estudioso, né? Ele começou o estudo como convidado, ele foi convidado a ver todas aquelas mesas girantes. Então, a gente tem que procurar estudar em respeito à doutrina espírita para que depois nós não falemos bobagens, né? E tendo que responder, né, por isso mais tarde. Se livrar dessa vaidade, não é vergonha para ninguém ter passado pelo pré, pela primeira série, pela segunda série, pelo colegial, pela faculdade e hoje ser um formado, um médico, um advogado, um dentista, né, um veterinário. Não é vergonha para ninguém ter feito pré, né? Então não é vergonha para ninguém ter passado pela fase de animal, pela fase de planta e ter tido uma sequência até chegar na onde está. E não é vergonha para nenhum anjo ter passado pela humanidade, né? Mesmo a humanidade fazendo tantas barbaridades, né, os anjos não têm vergonha de ter passado pela fase que nós estamos. E nós não temos que ter vergonha de ter passado pela fase animal, pela fase vegetal e toda a sequência, desde o átomo, né, até o que a gente um dia pretende ser, o arcanjo. Né? Não, sem dúvida. E nós temos que ter em mente também que repetimos novamente, parecendo papagaio de repetição. É necessário a seriedade com a doutrina espírita. Por quê? Não é fácil, não é uma doutrina fácil, é uma doutrina que exige que a gente analise as questões, pare para pensar um pouquinho, né, e tente encarar todos os seres da criação. Nós brincamos muitas vezes que o que não é criatura de laboratório, com certeza é criatura de Deus. Então nós temos que ter em mente que as criaturas de Deus têm que ser respeitadas. E isso não são só os animais. A gente parte do princípio dos vegetais, né, as plantas, né? Quantos que não destroem a natureza, se esquecendo que as plantas são responsáveis por a gente respirar, né? Desde a infância nós aprendemos o processo da fotossíntese. A pedra tem alma. Em estado latente ainda mais tem alma, tá, gente? Então, tudo tem que ser respeitado como criaturas de Deus. E nós temos que ter em mente que as criaturas de Deus vão evoluir, assim como nós. A Terra é um mundo ainda muito abaixo do que o máximo que nós temos de um mundo superior é Júpiter. E Júpiter não é o máximo também. Tem muitos acima que nós não temos condições de compreender. E nós,
encerramos o nosso programa, agradecendo a todos os internautas. Se quiserem mandar uma dúvida para a gente, escrevam para a TV Web Luz. Obrigada, gente, por mais essa oportunidade. Tem um link embaixo aqui, é só mandar dúvida para a gente. Então, até semana que vem e até a próxima.